E hoje na Ponte, o especial Memolab. Edson Zaca conversa com Breno Assis e Bernardo Novaes, integrantes da banda Roboto, de Belo Horizonte. O papo é sobre seus 3 EPs, gravados aqui no Laboratório de Áudio. Bora rodar? A ponte tá aberta! Bem-vindos à Ponte! Bem-vindos à Ponte! Bom, amigos, primeiro é novamente um prazer, né? Como sempre, reencontrar os senhores. Vocês com o Laboratório de Áudio da Passagem, a gente teve a oportunidade de trabalhar 3 vezes, né? A gente criou três EPs, né? Muito interessantes. Então, a gente começou lá em 2013 com a banda DDs, que é uma banda seminal, né, de BH, que infelizmente não existe mais, mas brindou o mundo aí com 2 EPs, né? O Futuro Primitivo 1, vocês gravaram acho que em 2013, não foi isso? As datas são suas, Zacra, minha memória. Então foi isso, 2013, e o Futuro Primitivo em 2014, né? O Didis é uma banda, a gente vai colocar o link desses EPs aí no final para a galera poder escutar. Era uma banda formada por roqueiros não músicos, né? Não músicos profissionais, no sentido de vocês viverem de música. Então tem aquela liberdade, né? Do rock alternativo, rock independente. É um som instrumental, né? Acho que não teve nenhuma música cantada, certo? Os 2 EPs. Correto. E do primeiro para o segundo só teve a diferença da mudança do batera, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas assim, é uma banda com 3 guitarristas, né? Baixo, batera. Então, tipo assim, o que vocês lembram? O que vocês guardam na memória desse 2013, desse 2014, da ida de vocês para a Passagem? Acho que foi inclusive até divertido, né? Não sei. Me falem aí um pouco sobre aquela gravação. Zaca, prazer todo nosso, pode ter certeza. Fiquei muito lisonjeado aí com o convite, pela oportunidade de conversar com o Bernardo, que esses tempos estão deixando mais complicados, né? E eu só tenho lembrança boa, cara. Falando especificamente da Didis, para mim foi, por exemplo, o meu debut, né? Minha estreia com o som instrumental. Eu não tinha muito essa pegada do tocar o instrumental, apesar de que todo mundo tem banda, muita coisa nasce instrumental, né? E eu sempre tive aquela, assim, nas minhas bandas, pô, será que esse som mantém-se instrumental? Será que seria legal manter e tal? Mas sempre tendeu para canção. Aí sempre colocamos letra nas coisas e tudo mais. E a minha coisa com a instrumental, primeiríssima experiência de ouvir e achar legal, foi com Faith No More, cara. Woodpecker from Mars, né, do Faith No More, do The Real Thing, e que eu achei fantástico, assim, e tal. E acabou que, assim, quando diz, que eu fui apresentado direito, já tinha ouvido antes, mas não tinha prestado muita atenção, a coisas como Pelican, por exemplo, que moldaram muito o nosso som, inclusive na Roboto depois, a gente pode falar a respeito. Então, para mim, sim, teve esse link de me apresentar de vez o instrumental, eu gostar de fazer, porque o instrumental exige que você preencha espaços, né? Não é aquela coisa de fazer bordão, refrão, né? Inclusive, músicas sem refrão, né? Que é um negócio fantástico, acho demais, assim, se a gente for pensar. E teve essa apresentação. Eu adorava, cara, que dá uma certa liberdade, porque o vocal, quer queira, quer não, ele exige dedicação a mais para alguma coisa que nasce muito orgânica e às vezes deixa um pouquinho essa organicidade quando você vai colocar a voz. Eu tenho isso comigo, né? Não sei se vocês compartilham da mesma visão, mas foi demais por isso, tá? E era um processo criativo louco, né? Eu tenho comigo que os 3, 4, 5 primeiros anos de banda sempre são uma coisa maluca, um negócio assim, visceral, um negócio que vai mesmo, criatividade na alta. E, igual você disse, cara, foram 2 EPs em 2 anos, né? A gente sentou e gravou, pá, belezinha, sossegado e criando muito, né?
Esse foi um ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar foi realmente conhecer o Lábio, conhecer Passagem de Mariana. Para mim foi uma experiência incrível, cara. Primeiro que é uma casa linda, um espaço para tocar absurdo, e foi uma viagem super divertida, super divertida. Eu não conhecia Passagem de Mariana, desculpe a ignorância, fiquei conhecendo uma ruazinha, um estúdio maravilhoso, um restaurante maravilhoso, uma paisagem linda, e um momento com meus amigos, bicho. Então, assim, tudo foi legal, tudo foi massa. E ter essa questão também de trabalhar com um cara, sem puxar a brasa para sua sardinha nem nada, trabalhar com um cara do meio, igual você falou, nós não somos músicos, e vou fazer uma parte aqui, o Bernardo vai concordar, existe uma frase que você disse nas nossas gravações, que a gente relembra ela todas as vezes que a gente vai comentar, cara. Sendo uma paz, a gente lá quebrando tudo, quebrando cabeça, tentando fazer as coisas e tal, e aquele negócio de tentar chegar numa perfeição, não sei o que, tal. Você numa calma, numa tranquilidade, virou pra gente, não foi bem essas palavras, mas foi quase isso. Vocês são excelentes audiófilos, porém não executam muito bem. Eu achei aquilo do caralho. A gente carrega isso assim, sempre, cara, sempre a gente relembra isso, sempre que eu tô conversando com alguém, fala, não, pô, vocês tocam pra caralho. Aí eu, Zaca. Foi demais, Bernardo. Complemente aí. Não, aqui, eu te agradeço. Foi eu acho até que é uma conclusão legal do rolê independente, sabe? Acho isso muito interessante, porque tem gente que, ok, música tá no DNA de muitos dos nossos amigos, de nós todos e tudo, né? Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é fazer, né? Compor, essa coisa toda e tal. Você pegar toda aquela experiência e falar, agora deixa eu fazer o meu, né? E calma lá, né? Aí como dizem os nossos amigos, a gente se escuta e fala, amanhã todo mundo matrícula na Pro Music, que tá osso. Entendeu? Mas é por aí. Bernardo, quer falar alguma coisa? Vamos lá, meu primeiro, saudade total aí do laboratório, de vocês, porque foi uma época muito legal, né? Eu me sentia muito acolhido ali naquele laboratório, porque eu lembro de tomar cafezinho ali na copa, sabe? Era legal, né, cara? Tinha aquele sofazinho cheio de instrumento em volta, conversa fiada. Era bom, cara. Você demorava 20 horas para você entrar para gravar, porque são 20 pessoas tocando, até gravar todo mundo, aí ficava todo mundo lá por conta. Mas foi bem legal. O Didis, para mim, foi bem diferente mesmo, porque até então, basicamente é o seguinte, eu tive que reaprender a tocar guitarra, pelo ponto que eu sou do punk rock total, tinha vindo do punk rock, sempre fui trio, nunca tive outra pessoa tocando guitarra comigo, e de repente eu estava com 3 guitarras, 2 guitarristas fodas, o Git e o Emerson, cada um da sua vibe, os dois entendendo bastante de música, tanto de instrumental quanto de cantada, e inúmeros gêneros, né? E eu lá, só sabendo dos punk rock da vida. Então, eu me obriguei a reaprender tudo. Realmente tive que reaprender, e fui pesquisar, e fui tocar, e fui buscar som de novo, buscar pedal, buscar tudo que eu já tinha deixado para lá, que eu trouxe tudo de volta, comprar instrumento. Então foi legal, foi uma chaminha legal que acendeu, e foi uma cutucada boa, porque eu estava bem no ostracismo há muito tempo em relação a isso. Eu só tenho alegria daquele tempo, sabe? Os ensaios que eram lá em casa, sempre era difícil juntar todo mundo, vinha gente aí de Ouro Preto, o Gui de Ouro Preto, o Breno de BH comigo, o Emerson na época ele era de Contagem, né? O Herbertinho, Contagem, se não me engano. Contagem. E sempre tinha que ser num domingo, sempre era uma bagunça. Juju, de vez em quando, dava uns perdidos, que era o baterista. Então, assim, mas era legal, cara, era muito bom. E é isso. Aí, pegando essa frase clássica sua, que ficou tatuada na gente, sabe? Na época, foi assim, a gente morreu de rir, mas para mim, eu acho que, na verdade, tirou foi a pressão da gente, porque a partir do momento que você falou isso, a gente relaxou, quer dizer,
não precisa de ser perfeccionista. Vocês são isso, vocês já estão fazendo bacana, é o jeito de vocês, toca o barco. Isso para mim foi bem legal. Me deu tirou um peso grande, falei, agora foda-se. Ó, desculpa o palavrão aí, Breno. Desculpa o palavrão, que é isso. A gente fala palavrão o tempo inteiro, cara, não tem jeito, não. Não tem jeito. Mas cara, mas é interessante essa memória, é típico meu. Assim, vocês foram falando, eu falei, meu Deus do céu, qual frase que eu falei dessa vez? Eu solto cada pérola, mas durante as gravações, mas provavelmente eu devia estar percebendo que vocês estavam querendo chegar num local de uma certa perfeição, alguma coisa que não era muito do próprio estilo, né? Porque se você for pegar bandas como Dinossauro Jr., né? Ali, John Macy's, como é que é? Macy's o nome dele, não é? John Macy's? Jay Macy's. J. Macy's. Jay Macy's. Isso, é aquele cara. Se você pegasse até o estilo que ele toca, você vê claramente que, assim, que de certa forma moldou muito o estilo de se tocar guitarra, né? É um dos pilares, né, do estilo de tocar as guitarras, assim, nesse estilo mais noise guitar e tal. A imperfeição, ela faz parte mesmo, né, do estilo. Tem que ter aquela nota na trave, tem que ter aquele trastejar, tem que ter a nota que sai, o feedback, sai a microfonia, que só vai sair de forma espontânea. Você não tem muito controle sobre aquela, né? Eu vejo isso no Didis. O Didis, para mim, é uma banda espontânea, cara. O Didis é Futuro Primitivo 1 e o 2. O 1 eu tenho um carinho muito especial, o 2 também, mas o 1 talvez eu até goste mais. Eu escutei novamente ele esses dias para poder conversar com vocês, né? Eu acho que foi... Aí vocês fizeram um clipe muito legal, o Making Off, é um clipe, né? Eu não decorei o nome da música, porque o nome da música em inglês é um nome grande. 2 O'Clock Bubblegum. Isso, 2 O'Clock Bubblegum, que é um baita de um som. Né, recomendo todo mundo ver aí o Making Off com a música, né? Termina com aquela coisa, um negócio, né? Depois da última batida do batera. Então, assim, é um disco que eu acho um encontro de amigos, cara. Isso foi demais. O Emerson, e tem esse negócio das 3 guitarras, cada guitarra tem uma característica completamente diferente da outra. O Emerson tinha um jeito de tocar, menos distorção, mais coisas e tal. O Git totalmente voltado para a psicodelia e tal. E você, Bernardo, veio realmente com isso, né? A sua guitarra foi praticamente assim, a base das guitarras é a sua, né? Sim, eu sujava tudo, era isso mesmo. Jogava barro em todo. Eu acho que era por aí. O contrabaixo, aquela coisa feita no amor mesmo, né, cara? Algo assim, não sei, mas acho que tem uma influência bastante ali das... Influência total. Já os bateras, aí vamos fazer essa cola, porque aí beleza, o primeiro batera é o Juliano, né? Aí no EP2 entrou o Rafael. O Rafa, fotógrafo, exatamente. E a partir da entrada, então, teve o 2, mas aí o Roboto, de certa forma, né, se montou aí, né? Foi mais ou menos isso? Como é que foi que saiu o Roboto? Quer dizer, o Power Trio saiu do miolo do Didis do segundo EP, né? Bom, tipo isso. Cara, foi bom você ter citado a história do encontro entre amigos, porque a Didis foi muito isso. Foi um encontro entre amigos, lembrando que o Bernardo deu a palavra que ele estava no ostracismo, né? Dessa história de tocar, de pegar instrumento, de trabalhar essa história de tocar de novo. E foi um encontro entre amigos. Ele até, assim, pode contar melhor, mas num show, parece que o Dead Fish, ele encontrou um amigo nosso em comum, que é o Daniel, da Watermelons, que é a primeira banda que eu tive e tal. E um olhou para o outro e falou, cara, por que nós estamos parados? Por que nós não estamos tocando? E aí, um chamou o outro, e aí lembraram de mim, e aí me tiraram do ostracismo também. Eu nunca parei de tocar, mas eu estava meio naquela de só entre amigos mesmo, e aí deu muito certo. E aí a gente começou a brincar com essa história de vamos colocar baterista. Então entrou primeiro o Emerson tocando bateria, depois entrou o Git tocando bateria, e o Emerson foi para guitarra. E aí a gente começou a pensar, cara, na verdade o Git tinha muitas composições, né? Vamos chamar um baterista.
E o Rafa era um dos caras que a gente estava pensando em chamar. Mas, assim, Emerson e Juliano são quase irmãos siameses, né? E a gente chamou o Ju para tocar. Mas é bem isso que o Bernardo falou. A gente até conseguiu gravar o primeiro EP com o Ju, mas o Ju é um cara, assim, gente boníssima, adoro o Ju, cara. Mas compromisso é aquela coisa, né? Quando a coisa começa a apertar no compromisso, ele dá umas escorregadas, dá umas escapadas. E aí a gente voltou naquelas opções. Bicho, vamos chamar o Rafa. Eu conheço o Rafa desde o Watermelons. A gente tocou na década de 90 lá em Abaeté, o Rafa é de Abaeté. Então ele tinha as bandas de hardcore. O Rafa fez parte desse movimento todo de hardcore, de Stray Edge, bandas hardcore mesmo, punk rock. E aí a gente voltou pro Rafa. E eu acho engraçado porque uma das críticas da gente não chamar o Rafa era minha. E o Emerson ficava meio assim também. Cara, mas o Rafa tá enferrujado, o Rafa não tá tocando, o Rafa não sei o quê, essa coisa, tal. E, bicho, foi maravilhoso, porque ele chegou lá, a gente viu, Rafa tá duro. Mas tinha uma pegada, um trem, que é aquela força, né? Que o Juliano é mais técnico. Dentro das limitações, ele é mais técnico. E o Rafa era mais atitude, bicho. Era afundar a baqueta na bateria mesmo. E, pô, aquilo, para mim, que era vindo do punk também, eu adorava aquilo. E o que aconteceu? O Rafa, igual a mim, igual ao Bernardo, quando ele começou a tocar em banda de novo, o bicho deslanchou, bicho. Deixa eu estudar, deixa eu fazer. O Rafa hoje é um puta estudioso de bateria. Faz muita coisa, muita coisa. E toca muito, tem tocado demais e tudo. Então essa foi a mudança dos bateras. Foi uma coisa prática, a gente precisava, porque a gente queria desenvolver um pouco mais, né? E calhou de cair na mão de um amigaço, de um cara que é da turma, entendeu? E casou direitinho. E aí o que acontece? No segundo EP, quando a gente estava ainda preparando, fazendo arte, encarte, essas coisas, né? De como divulgar ou não, deu uma treta entre eu e o Git, que no momento foi irreconciliável, uma bobagem, assim, eu vejo que é uma bobagem, mas eu fiquei muito sentido, não sei como é que ele ficou, eu fiquei bastante. E eu acho engraçadíssimo, porque a gente discutindo via, era Skype ainda, se eu não me engano, Skype, eu não sei se estava usando o WhatsApp na época. E a melhor mensagem foi a do Bernardo, cara, que foi tipo assim, uma madrugada de um xingando o outro. E aí, assim, porrada, de repente aparece a mensagem do Bernardo. Ué, eu fui dormir, eu tava com banda, eu acordei sem banda. Porque aí, assim, eu e o Git nos demitimos, entendeu? Então eu tô fora, não, a banda é sua, eu tô fora. E meio que cortei mesmo. Mas, como a arte estava na minha mão, essa parte de trâmite toda, falei, vou terminar o EP todo bonitinho pra gente soltar no Bandcamp. Terminei, fiz tudo, a gente aprovou tudo e pá, soltou. E eu não queria conversar mais sobre isso. E é bom você ter falado datas, que agora eu lembrei perfeitamente. Isso foi julho de 2014. Julho de 2014, eu sei porque eu estava na praia, eu tinha ido no dia do jogo da seleção, eu estava rindo horrores da Alemanha meter 7-1 no Brasil, e a praia inteira estava num clima de velório, que eu ria mais ainda, eu ria e ria, eu não aguentava parar de rir, mas tudo bem. E cortei o assunto em julho, né? Entreguei tudo e cortei o assunto. E aí chegou em agosto do mesmo ano, o Bernardo virou para mim e para o Rafa. Mandou mensagem para nós dois. Cara, quero tocar, não quero parar de tocar, não. Vocês dois estão aqui em BH, vocês animam? Vamos fazer um som? Ué, vamos, descompromissadamente. E aí a gente marcou isso a uma ida a um barzinho aqui de BH, né, Bernardo? Deve lembrar bem. As primeiras fotos da Roboto foram lá, inclusive. E combinamos, cara. Não, vamos botar para frente. E aí foi muito interessante, porque, de certa forma, não entendam mal, mas o Git era o dono da Didis. Ele não era o principal compositor.
ele era o compositor. Então, nesse meio tempo que a gente estava se desenvolvendo, o Bernardo, por exemplo, trazia muitas coisas que eram limadas, sumariamente limadas, né? Não entrava no conceito que ele tinha para a banda, o que era, o que não era, mais ou menos por aí, mas eram limadas mesmo, sumariamente limadas. Então a gente tocava, é claro que a gente colocava nossa experiência, mas a gente tocava composições do Git. Ponto. Nada errado nisso. Não estou querendo colocar exatamente por isso. Não tem nada errado nisso, mas era assim que funcionava. Cara, quando a gente sentou, bicho, e vamos tocar, e eu lembro perfeitamente. Tá vendo? Coisas que ficam na memória. A memória é ruim, mas tem coisas que ficam. Sentamos, eu e Bernardo, no estúdio dele, lá na casa dele, violãozinho, baixo, guitarra do lado e tal. E posso estar enganado, mas saíram umas 3 músicas. Ah, mas saíram lá na hora? Não. Sabe aquela coisa assim? Bernardo, eu tenho umas coisas aqui no meu celular. Eu lembro de A Chance, cara. A Chance, que faz parte do primeiro EP. Era uma linha de baixo, só aquilo. Era uma linha de baixo. Tava lá, no meu celular. Bernardo começou a fazer uma guitarrinha garage fuzz em cima. Caralho, velho. E pá, saiu. Se ao menos foi assim. Se ao menos também foi... vamos buscar aqui uma coisinha e tal e tudo. E Desapego. Lembrei das 3. É isso mesmo. E Desapego. Saiu assim. O Bernardo tinha estruturada e tal. E a gente começou a brincar. Comecei a colocar baixo e tal e tudo. E aí chamou o Rafa. Rafa, deixa a gente mostrar umas coisas aqui. Bicho, fluiu maravilhosamente bem. Estava nascida a Roboto. E o legal também, só completando, porque o Rafa também nunca era de dar muito palpite durante a banda. E o Rafa virou compositor total. O Rafa hoje deve produzir pelo menos 50% das músicas, sai da voz dele no banheiro, né? Ele sempre vai para o banheiro. Eu acho, inclusive, mais. Hoje, atualmente, inclusive, mais do que 50% são solfejos do Rafa. Ele chega lá e bota a gente maluco para tentar tocar aquilo que está na cabeça dele. Entendeu? Isso é fantástico. Eu nunca tive um baterista que participava das composições de forma ativa, da composição melódica de forma tão ativa. É demais. É muito, muito interessante. Os bateras, né? Os bateras, o seu Juvenal tem essa característica, né? Renato dependendo do disco, ele até teve disco que ele foi até o principal, assim, compositor. Acho que tem Guitarra de Pau Seco, provavelmente o primeiro nosso. Ali tem muita coisa. O último também tem bastante coisa dele. E é louco, né? A cabeça do batera, acho que o guitarrista, eu costumo dizer assim, guitarrista, a gente pensa muito no nosso instrumento e a gente vai, assim, tipo baixista. Inicialmente, você quer que o baixista só te segue, né? Você não quer nem que ele passe ali. Batera, o guitarrista é muito egocêntrico, né? Tem aquele egocêntrico, ele pensa nele. Eu vejo que o batera, geralmente, quando ele pensa na música como um todo, né? O batera pensa na música inteira. Quando ele apresenta, não sei se é assim o Rafa. Renato tem essa característica de, ele já chega, cara, é aqui, papapá, ele não pensa só na bateria dele, ele pensa no... O Rafa é engraçado. O Rafa chega com as músicas prontas. Eu acho engraçadíssimo isso. E ele chega assim, com a estrutura. Porque na maioria das bandas que eu participei, e isso me desenvolveu muito para compor, chegavam ideias. E eu sempre fui esse cara meio editor, sabe? Por mais que eu não chegasse, talvez, com uma melodia, estrutura é comigo. Sempre estruturei muitas coisas, muito as músicas. E o Rafa, cara, chega assim, agora é parte tal, agora é frase tal, agora a gente volta para isso, volta para aquilo. Aí eu pensei melodia assim, assado, e vai solfejando. Ou faz no tecladinho dele lá, agora ele faz no sintetizador e manda pra gente. Faz no sintetizador dele lá, manda pra gente gente dar uma analisada, uma avaliada. E, cara, é isso, é interessante demais. Eu já fiz parte de muitas bandas e já ouvi de cara chegar para baterista e falar, cara, faz papum, papum. E do baterista falar quem toca bateria aqui sou eu, porra. Eu acho engraçadíssimo isso.
Interessante. Em seguida, quer dizer, vocês voltaram em 2017, né? 16? Vocês lançaram em 2017. 15, não, 2015 nós tocamos em Divinópolis. Sim, sim. A banda começa em 2014 e 2015 foi nosso primeiro show em Divinópolis, verdade. Eu falo assim, vocês voltaram aqui para Passagem. Ah, tá. Sim. Aí, no caso, vocês foram para o estúdio, talvez 2016, né? Porque foi lançado, pelo que eu vi na internet, eu também fui dar uma recordada, tá lá lançado em 2017. Então é isso. Acho que a gravação foi em novembro de 16. Isso. Então, e exatamente as músicas que vocês falaram aí, né? Desapego, aquela instrumental. A chance. A instrumental era uma ideia do Bernardo da Didis. Que foi apresentada ao Didis e sumariamente limada. Então, o Bernardo, ele era o George Harrison do Didis. Bernardo é meu Bernardo. O Juliano Batera era o Didi Ramone do Didis. Didi Ramone, por aí. Cara, boa. Essa foi péssima. Só não me coloca como Johnny Ramone, pelo amor de Deus, cara. Não. Não, o Johnny Ramone realmente tá num momento difícil encontrar alguém parecido. Tá? Talvez o cara do Raimundos ali, né? Não, o pior é isso. Tá muito fácil encontrar gente parecida igual ele. Esse é o problema. Mas ok, vamos voltando para o EP. O EP 0001, que não é simplesmente o EP1 ou o EP01, é o EP 0001, né? Da banda Roboto. E aí, por que vocês resolveram voltar para cá, para fazer aqui? Como é que foi? Eu sei que, principalmente, tem uma que já virou um clássico local, né? Que é uma música que teve Desapego, teve... Se ao menos. Ao menos eu sei que já tem gente que canta ela mesmo, né? Então, assim, mas como é que foi a gravação desse EP, gente? O que vocês lembram? Bom, quando a gente compôs muito rápido também, né, André? Quando a gente sentou, talvez essa sensação... Primeiro que o Breno, quando a gente juntou, o Breno falou, minha condição é que seja sempre trio, power trio, para todo mundo caber no Fusca, com os instrumentos. E isso já deu uma limada, entre aspas, uma liberdade maior para todo mundo conversar e falar. E a gente também veio com essa carga de amadurecimento musical, mas não de tocar, eu falo de concepção mesmo, e cada um foi buscar de novo coisas que gostava. O Rafa entrou numa de jazz, foi buscar os match rock dele antigo, né? Ele voltou para essa. Eu fui escutar meus blues, fui escutar outras coisas, até para poder tocar outras coisas, e entrei de cara no instrumental, sabe? Principalmente o post-rock, que eu fiquei apaixonado e escuto o dia inteiro agora. O Breno também entrou nessa também de começar a compor, relembrando Pedro The Lion, David Bazan, né? Essas coisas todas. E acabou que a gente compôs muito rápido, talvez porque a gente já tinha muita coisa na carteira, guardada, que a gente foi juntando, e foi ficando fácil de compor, então a gente foi dando gás, e chegou numa hora que a gente estava com tanta música, a gente falou, vamos gravar pelo menos essas, e vamos esquecer delas, senão a gente não vai andar para frente, né? Então por isso que compôs muito rápido, e como a nossa experiência foi maravilhosa, sinceramente, com vocês, e a gente gostou muito de trabalhar com você por ser um engenheiro de áudio e ter lapidado a gente e conseguir tirar o melhor de cada um e consertar as bobagens que a gente fazia, colocar as coisas no tempo e Java 4, foi fácil, sabe, assim, de chegar à conclusão que era com você que a gente tinha que fazer. Pelo menos eu lembro disso. Agora, Breno, você lembra de mais algumas coisas? Não, queria dar só uns toques. Foi isso. A gente se sentiu em casa. Eu acho que essa é muita palavra. Não é o se sentir em casa, a gente se sentiu acolhido, igual o Bernardo colocou. Então, era um local que a gente se sentia bem, uma pessoa que teve uma liberdade muito grande conosco e que nós ouvíamos com toda assim, clareza. O que o Zaca falar, presta atenção. Por quê? A gente teve outras experiências depois, pode falar um pouquinho, mas
Geralmente, o que acontece é que a gente vai gravar com uma pessoa. E você não foi dessa forma. Com você, nós fomos efetivamente produzidos. Para mim, assim, não foi a primeira experiência com produtor, mas foi uma já depois de uma certa maturidade. Então, de eu entender melhor como é que funcionava a coisa. E a gente fala muito a respeito, porque a gente gravou aí o EP 0001, deixa eu explicar mais ou menos, porque a ideia é para seguir uma numeração binária, né? Então, o 0001 é 0001 mesmo, e o EP2, apesar de ter nome, ele terá nome, ele vai ser o 0010, que é o 2 no binário. 001. Deixa, coisa de engenheiro, deixa para lá. Mas, assim, e é legal demais, porque a gente saiu muito satisfeito com o resultado. E é aquele negócio, né? É claro que a gente vai maturando ideias e tal. Então, teve vezes que a gente já sentou para conversar sobre o EP 0001, 1 ano, 2 anos depois, talvez, quando a gente já ia decidir gravar alguns singles, alguma coisa assim, e a gente pensava, gente, mas a gravação do Zaca ficou muito lo-fi, ficou muito não sei o quê. A gente já conversou a respeito disso, né? E nós três chegamos à mesma conclusão. Discute, isso vai, não vai, o que você quer, o que você não quer. A gente quer dar uma variada no som e tudo. Mas já sentamos, já falamos. Cara, o Zaca captou exatamente como deveria soar o EP 0001. Não que todas as músicas que nós façamos daqui para frente tenham que soar da mesma forma, ou não. Mas ele entendeu as músicas e colocou uma produção que é totalmente compatível com as composições que nós fizemos. Isso é uma situação muito interessante, Zaca, porque depois a gente, inclusive, procurou usar meus termos aqui, tá? A gente procurou, vamos fazer um single de tal música, mas tal música é pesadona, então vamos abrir o som. Então a gente procurou um cara que a gente sabia que fazia a gravação daquela forma específica, entendeu? E o EP 0001 é um registro único de um momento de composição, de uma época nossa de composições, e que a produção destacou isso enormemente, porque faz todo sentido. Hoje eu escuto igual você fala. É aquela história do Jay Mascis, é aquela história do Sonic Youth dar uma sujadinha, sabe? Foi perfeito, cara, foi perfeito. A gente guarda um carinho enorme. Assim. Eu acho uma coisa que eu quero falar para vocês, porque para chegar nesse ponto, porque das outras 2 vezes que vocês foram lá, né? Vocês não tinham assim exatamente uma pretensão. O Didis não tinha, tirando o Git, que o Git tudo que ele faz, ele tem o Git ele já é tipo como se fosse um produtor nato, assim. Ele sabe onde é que ele quer chegar, o que ele quer fazer, ele conhece todos os compartimentos daquela música e tudo mais. Então, mas ali estava um pouco claro que realmente era uma banda, uma ideia dele com as músicas dele. Mas vocês, no geral, vocês estavam mais vamos rockar, a gente está se divertindo, vamos fazer demais. No Roboto, não, eu lembro de reparar isso. Vocês chegaram com uma pretensão. Vocês tinham uma pretensão ali, uma pretensão de ser uma banda, de fazer um trabalho foda, que pudesse marcar aquele momento em Belo Horizonte, de alguma forma, entrar para a cena, mostrar o que veio mesmo e tal. Então, eu acho que estava muito já pronto na cabeça de vocês. Uma coisa que eu me surpreendi muito, Breno, foi com a sua voz, por exemplo. Né? Eu achei muito interessante na hora que você é aquele tipo de cara que a sua voz, quando você fala, e a sua voz, quando você canta, elas são muito diferentes. Uma impostação ali, e aquela sua influência do hardcore melódico. E aí, quando você começou a cantar, eu lembro de falar, eu me surpreendi com a sua voz. Então, são detalhes que acontecem não só no seu disco, mas em qualquer disco, de qualquer grupo, acho que qualquer produtor pode falar isso. Quando a gente percebe que o grupo já está claro na cabeça deles aonde eles querem chegar, o que eles querem,
o que eu tenho que fazer é simplesmente não atrapalhar. Eu tenho que dar o fluxo, escolher os melhores microfones, com a melhor técnica e tal. Vamos chegar para chegar naquilo. E estava muito... tudo que vocês me falavam, vocês me conduziram, de certa forma. Aquele disco, ele teve a produção de vocês. Mas é isso, eu queria falar isso. Eu acho que realmente foi um disco... É interessante, eu não sabia desse lance do Digital 0001. Legal demais. Mas foi um disco que estava muito... Eu sei que o Rafa foi talvez ali na gravação, para mim, o que foi mais delicado, né? Ele quis... Eu vi a questão da evolução dele, eu imagino... eu vi que ele é um cara muito esforçado, muito estudioso, é o que me pareceu. E eu vi que ali ele estava querendo chegar no ponto em que ele ainda estava quase chegando, né? Perfeito. E aí a gente criou, acho que a partir do momento que a gente conseguiu fazer com que o Rafa funcionasse ali, aí vocês com as duas experiências anteriores, vocês já chegaram, foi legal, eu gosto, é um disco que eu gosto, o EP realmente não foi à toa que a gente convidou vocês, né? Pô, legal. A gente tem orgulho de ter lá na parede do estúdio, tá lá, entre os outros. Vai lá, Bernardo, você que é melhor que eu nisso. Pois é. Só pegando o gancho aí das frases que ficaram das nossas vidas, primeiro que foi essa, depois que a gente acabou de gravar com você, a gente virou um pro outro assim, amanhã todo mundo como é que chama aquela... Na Pro Music, todo mundo amanhã matriculando na Pro Music. Essa é a frase preferida do Rafa. Todo mundo amanhã na Pro Music. E o Rafa saiu de lá falando o seguinte, eu tenho que aprender a tocar com metrônomo. No final. Entendeu? Foi aí que ele Detalhe, falou assim, não aprendeu. É hoje. Não, ele tá aprendendo. Só que aí o problema dele é a gente aprender o metrônomo que ele usa. É outros 500 agora. Boa. Vocês aprenderam o metrônomo que ele usa? Porque... o metrônomo natural dele, né? Não, ele usa o metrônomo, só que ele usa... Cada parte de uma música tem um compasso, entendeu? Ah, isso me mata. São 20, sei lá, não consigo nem acompanhar dele. Andamentos diversos. Exatamente. É interessante, do estilo. Cara. Às vezes muda 3 cliques só, assim, de 120 para 123. Mas nós temos que mudar, senão ele não grava. Ele fala, não, é 123. Ele tá certo. Ele tá certo. As coisas... Não fala isso não, cara. Não fala isso não, ele vai ver isso aqui. Não fala isso não. Isso tá errado. Você tá errado. Depois a gente conversa nós dois. Não, mas foi bem legal isso. E a gente fica muito satisfeito de saber que o nosso quadradinho aí da Roboto está ainda preso lá no laboratório, porque... A gente tá lá, assim, a gente muda de visual, mas aquela parede ainda continua ali com os discos e o Roboto está lá. Né? Que bom. Realmente é um disquinho que a gente tem bastante carinho com ele. Mas, assim, vocês querem falar um pouco agora sobre como é que vocês estão, algum lançamento próximo, singles, o que vocês estão... Como é que tá a banda? Tempos de internet, né? Tempos atuais, stream, essa coisa toda. Vamos lançar singles, né? Aí a gente lançou, mais ou menos pela ordem, né, Bernardo? A gente lançou Aproveite, que é uma música, já era uma música mais pesada, com vocal. Tempo, também já é uma música um pouco mais pesadinha e tal. Ambos em estúdios diferentes, a gente procurou. Aproveite foi em Divinópolis, com a Miolo Mole. Tempo foi uma gravação que a gente aproveitou, na verdade, com o Hoffer, né? Marcelo Hoffer. Tempo e Salve-me com o estúdio pois Hoffer. Aí veio Tempo para sair na BH do Barulho. Coletânea BH do Barulho, né, que eles convidaram a gente e gravaram nós. E é engraçado, porque Aproveite e Tempo são já uma fase pós-EP1, com mais peso, afinação dropada, que já seguia a instrumental que a gente fez, né? Flauta Doce. E lançou, e calhou de gravar Salve-me. E Salve-me é uma música pré-EP1, que não entrou no EP1. Ela tem a pegada Pedro Bazan, David Bazan, Pedro Delaino, porque eu a compus dessa forma. E aí, quando eu apresentei para o Bernardo, melhorou 210.000% as guitarras. Ou melhor, ele fez guitarra decente, né? Porque meu violãozinho aqui faz aquelas coisas esquisitas.
Mas é uma música pré-EP1 e a gente lançou. Amo, contou com a arte do Pepo. Então, assim, aí a malha já estava montada. Essa malha, essa rede de contatos, essa rede de broderagens já estava montada. Então, já com o lançamento de Salve, a gente já estava, numa fase super legal, super bacana. E aí veio a ideia do EP2. Teve rupturas também, teve rupturas. Teve rupturas, verdade, teve rupturas. Mas rupturas é uma história um pouco depois ainda. Aí veio a ideia do EP2, tá. E aí a ideia, cara, é toda do Rafa. Vai ser instrumental, 5 músicas instrumentais. Okay. Aproveitar esses instrumentais que nós estamos fazendo, adicionar novos para completar 5 e tal, e beleza. E aí, assim, o EP2 virou o nosso Chinese Democracy, cara. Porque é um trem pensado há séculos e que tá agarrado, mas tá indo. E aí, nesse meio tempo de grava EP2, a gente lançou Rupturas. E Rupturas foi uma surpresa. De novo, o Rafa. Rafa chegou com a... Rafa não, foi você Rafa, né? Eu cheguei com a música fechada. Ele entrou com a música. Ele chegou com a letra pronta. Pronta, verdade. E aí a gente fez um retorno às origens total, às origens dos 3, porque Rupturas é uma música bem assim. O exemplo que eu dou, que eu gosto de dar dela, é bem Promise Ring. É aquela história post-hardcore que a gente começou a ouvir lá, 90, 2000 e tal. Eu amo Rupturas, amo. E isso eu acho fantástico, essa coisa da gente assim, não está se prendendo a nada, a gente está fazendo o que a gente quer, e entra a história do independente. Mas, é claro, a ideia agora é lançar o EP, que é uma experiência totalmente nova para a gente, totalmente gravado por nós, no estúdio do Bernardo. Bernardo resolveu aprender a coisa, tá indo, então vai ter um resultado diferente. Já viu que o resultado vai ser diferente. Mais uma aí para a história, bicho, da Roboto. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai rolar. Espero sair no primeiro semestre, mas eu não estou fazendo promessa mais, não. O momento é gravar por nós mesmos, ver o que vai dar, o que vai acontecer. Né? Eu gosto de pensar dessa forma, é um momento nosso. Então, a gente gravou um vídeo agora, que vai estrear dia 21 de dezembro, de uma das músicas do EP, mas a gente quis regravar em esquema pandemia. Então, é interessante porque é o Rafa fazendo air drums, ele comprou o air drums, então fica todo plugado lá e tá super engraçado. E eu gravei o baixo em casa, a gente gravou os videozinhos em casa, e aí 21 de dezembro nós teremos aí um aperitivo do que será o EP 0010, que na verdade terá nome, mas que é 0010 em nossos corações. Correto. Vocês querem falar mais alguma coisa? O que vocês acham? Cara, só agradecimento, e como a gente também está nessa vibe do yourself, e eu sei que essas atitudes, igual a que você está fazendo agora, do Distrito Criativo, não abandona não, porque isso aí faz toda a diferença. A gente acha que não, né? A gente acha que... Mas lá na frente aparece um monte de gente comentando por que você parou e tal, aí que você vê, fez uma diferença e foi legal e dá uma nostalgia. Então, só tenho a agradecer também a você que está nesse barco com a gente. E vamos embora, né? Fazer rock and roll. Vamos nessa. Eu acho que é isso. Agradecimento total. Não só pelo convite, que realmente me deixou muito, muito feliz, mas pelos toques de sempre, desde que a gente pisou aí em Passagem de Mariana, que foi fantástico. Concordo com o Bernardo, mantenha, porque é um negócio super legal, são coisas que eu tenho visto aqui, e pegando um gancho naquilo que você falou, a pandemia ela mostrou essa história que daqui para frente não vai ser nem 8, nem 80, vai ser um mix das duas coisas, as coisas acontecendo em casa, as coisas acontecendo gravadas, pelas próprias pessoas mesmo, sem grandes estruturas, e esperamos retornar os shows. Mas mesmo o retorno dos shows, eu tive uma conversa muito interessante com a Dani da Demonic, que ela me colocou isso muito interessante. Olha, isso agora abriu um mercado, e inclusive as plataformas estão fazendo isso. Bandcamp abriu há pouco tempo uma plataforma assim, da live paga. E isso é fantástico para o independente.
citando o exemplo da Demonic, que a Dani colocou para mim, cara, legal, eu faço um show aqui em São Paulo, beleza, vou lá pro Hangar, coloco lá 400 pessoas, 500 pessoas assistindo meu show, e tem um cara lá em Manaus que pagou R$ 5, R$ 10 num QR Code e tá assistindo o show, cara. Tá espalhando aí o nosso som, tá espalhando a nossa performance ao vivo, que talvez com 98% de chance ele nunca veria, porque tá lá em Manaus, e tá, de certa forma, participando e tendo uma interatividade. Às vezes é meio chato, mas tem aquele chatzinho lá do YouTube. Bicho, é como se a galera estivesse assistindo o show mesmo, conversando entre eles. Eu participei de várias experiências assim e achei muito interessante. Então, abriu-se um novo mercado. Por mais que a gente fale que ser artista nessa época tá dificílimo, de certa forma, pós-retomada, surgiu um novo nicho, que eu acredito que vai ser bem explorado, sim. As duas coisas vão conviver. E mais ainda, pela questão do independente, eu imagino. Vai ser um grande ganho, um produto interessante para o independente, de não depender só dessa história do mesh. Você vai vender o show e streaming, cara. Eu acho que isso tem bastante potencial. Cara. Você fez uma leitura, é o que eu tenho visto, realmente na prática. É isso que está acontecendo e está em plena troca de casca. Mais uma, né? Mais uma, cara. Realmente é a questão, né, a morte da indústria, a questão CD, tudo que a gente viu, né, MP3, tal. E agora mais uma que tá, mas não dá para ficar, não, é isso, a gente não tem que ficar reclamando, não dá, não é essa a história. É isso que você falou, é perceber essas novas portas que estão se abrindo e, pá, cara, ir para cima. No caso do laboratório de áudio, é exatamente isso que a gente está fazendo agora com esse teto novo aí, que é o Distrito Criativo, que trouxe uma equipe nova, sabe? Que estão trazendo os novos projetos, novas coisas, e o laboratório de áudio acabou que ele se fortaleceu, está se fortalecendo com tudo isso, e a gente vai entrar, pelo menos no 2021, eu sei, a entrada dele realmente já está me surpreendendo.